Vamos Bom, lá. pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer tê-los conosco hoje. O papo hoje é basicamente por que que o estudante de economia tem que estudar direito, né? E para falar um pouco sobre isso, eu acredito que eu vou falar um pouco a importância da economia também no direito, né? Não é só o direito da economia, mas a recíproca também é verdadeira. O Guilherme já é meu amigo há muitos anos. Ele é estudante de economia hoje pela Universidade Paulista, né? O Guilherme ele iniciou seus estudos este ano, né, Gui? Ou não? Sim, sim. Eu tô. Bom, galera, eu me apresentar aí para vocês primeiramente. Agradeço o convite aí do meu grande amigo Rodrigo. Somos amigos aí desde pequeno. Agradeço o seu convite, poder estar participando aí de um ao vivo com a Proneri, que em breve vai ser muito grande. E, bom, é isso que você comentou mesmo. A economia e o direito andam lado a lado desde os tempos bem antigos, né? Na época onde nós podíamos ver que tinha a lei, a primeira geração, né? Você vai poder falar muito melhor disso do que eu. E, bom, primeiro estudante é um papo mais acadêmico, aí um papo acadêmico. Bom, podemos prosseguir, é isso Beleza. aí, galera. Ok, então assim, eu confesso para vocês, eu tenho minha colinha aqui. É o seguinte, gente, primeira coisa, o direito ele está presente na a relação entre ambos, né, o direito e a economia, ela nem sempre é muito bem compreendida, né? Inclusive, até mesmo na grade curricular da Universidade 9 de Julho, nós não temos a matéria de economia, né? Então, muitos juristas, muitos acadêmicos de direito acreditam que ela não é tão importante assim, por mais que esteja extremamente presente na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, direito societário, até mesmo na Comissão de Valores Mobiliários, né, que regula o mercado aqui no Brasil. E, além disso, né, por mais que a maioria dos problemas jurídicos eles sejam resolvidos, no final das contas, de forma financeira, seja uma indenização por meio de uma multa. Então, nós costumamos observar da seguinte forma: o direito ele é justiça, ele é lei, ele é jurisprudência. A economia, não. A economia já seria comportamento humano, eficiência, alocação de recursos, né? Mas os dois, como a gente vai explicar Exatamente. aqui, eles têm uma relação muito grande. Tanto o direito quanto a economia, eles estão pautados em dois pilares. O primeiro é a escassez de recursos e o segundo pilar é o conflito de interesses. Então, por um lado, nós temos um mundo finito, por mais que seja um mundo com uma grande quantidade de recursos, e uma necessidade infinita por parte dos seres humanos, né? Nós nunca estamos contentes, né? Por mais que você diga, olha, para mim, se eu tenho minha casa, o meu carro, 5 mil reais por mês, eu estou contente, mas tudo bem. Nós não podemos analisar de uma forma individual, nós temos que analisar de uma forma global, né? Uma sociedade ou um planeta Terra, né? Várias sociedades convivendo conjuntamente. A partir Exatamente. Só posso disso, fazer um adendo, Rodrigo? claro, claro. Só, só um adendo aqui no que você está falando, é bom a gente comentar sobre isso, porque, assim como você disse, a pessoa pode estar muito bem ganhando 5 mil, tendo o seu carrinho ali popular, que eu não vejo que seria nada de errado, claro, mas ela, felizmente, ou por muitos pontos de vista, infelizmente, elas fazem parte, sim, do nosso sistema econômico, que hoje seria o capitalismo, né? Então, graças a esse sistema, ou infelizmente a esse sistema, podemos ter uma divisão assim das classes, né? Poder, desde a Revolução Industrial, que eu vou pegar um pouquinho esse ponto mais antigo, nós tínhamos aquela classe dos burgueses, dos operários. Hoje, podemos chamar ainda que seria, na verdade, né? Nós temos uma classe dominante e uma classe de trabalhadores. Para que essa classe dominante exista, a classe dos trabalhadores também deve existir para poder fazer com que esse sistema econômico gire, né? Só um adendo que eu gostaria de deixar aí nos seus Claro, comentários sobre a claro. economia. Exatamente. Inclusive, partindo também desse assunto que você acabou de falar, eu tenho aqui, né, uma pauta aqui, até para não me perder no raciocínio.
Mas é o seguinte, o direito, talvez alguns não saibam, mas assim, o direito, ele se preocupa com a estrutura de uma nação, né? Com destaque à Constituição Bem Federal, colocado. que é o nosso projeto político-jurídico de nação, tá? E a economia, ela, o Guilherme ele pode me corrigir se eu estiver falando besteira, claro, né? Eu não sou estudante de economia, muito menos economista, mas a economia, ela vai estar diretamente ou indiretamente relacionada com o funcionamento da sociedade, com o funcionamento da sociedade. E por que nós deveríamos separá-los, né? Até fica muito claro ao estudar alguma das teorias, como, por exemplo, o liberalismo, o keynesianismo, salvo o melhor juízo, Exatamente. e até mesmo o Exatamente. marxismo, nós percebemos que o projeto jurídico, né, de nação, a Constituição Federal, e assim como as demais legislações infraconstitucionais, elas são realizadas a partir da estrutura econômica daquela sociedade. Né? Exatamente. Três exemplos disso, né, como eu já disse anteriormente, é a legislação trabalhista, né, o direito do trabalho, o direito societário, o direito do consumidor. Né? O melhor Exato. entendimento da economia, ela vai ajudar sim o advogado, né, eu estou trazendo para o meu ramo, claro, ela ajuda sim o advogado a entender este design do sistema jurídico e até mesmo a prever mudanças na legislação, com destaque aos próprios programas sociais do governo. Tá legal? Inclusive, a economia ela tem um impacto tão grande, né? Assim, até mesmo na elaboração da Constituição Federal, que fica aqui a dica para que vocês leiam depois, o título 7, né, da própria Constituição Federal, que trata da ordem econômica. Né? Bom ponto, bom ponto. Então, assim, hoje nós vemos... Gostaria só de fazer mais um comentáriozinho. Claro. Eu recebi aqui uma mensagem, não sei de quem que é, só tá o número, não tem a foto. A pessoa está perguntando por que... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu gostei dessa pergunta, tá? Tá, não, tudo bem, pode falar. Na verdade, não é uma pergunta, eu não acho que seja o caso em que você esteja falando. Bom, não tem como eu saber o seu nome, então eu não posso te responder assim, né? Então, vamos lá. O Rodrigo vai poder dizer isso muito melhor do que eu. Quando surgiu os direitos civis, o direito civil, ele teve a principiologia do liberalismo, ou seja, nós já vimos a economia em si tendo influência na criação dos direitos civis. Não é isso mesmo, Rodrigo? A primeira geração, ou primeira dimensão que é assim dominada, né, tem a principiologia, a ideia do liberalismo, ou seja, a não intervenção do Estado. Sim, não. Então, até aqui na grade aqui do nosso bate-papo, eu coloquei mais para o final, né, essa parte teórica, que acho que vai ficar bem claro depois dos exemplos práticos que a gente vai trocando ideia aqui. Essa primeira, segunda e terceira geração, sim. A primeira geração, no caso, pautado na liberdade, segunda, igualdade, né, é muito lembrado com base na própria Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Terceira geração, muito preocupada com a questão do meio ambiente, né? Mas antes de chegar nesse tema, aproveitando que o assunto é voltado para você, estudante de economia, alguns temas da grade curricular, assim, você percebe que na grade curricular de economia você tem somente um semestre de direito, né, Guilherme, ou não? Nós temos sim, temos as instruções do direito. Na minha universidade, e eu pesquisei por fora antes da gente fazer o nosso bate-papo, tem só 2 faculdades que eu pesquisei, elas também têm a instrução do direito, porque eu vejo-se muito necessário o direito dentro da economia, não só o estudante de economia, mas todos os cidadãos, você vai poder confirmar, deveria saber seus direitos, e muito mais importante do que seus direitos são os seus deveres como cidadão. Exatamente, Guilherme, exatamente. Inclusive, não tem como um economista ele compreender a sua área de conhecimento sem entender a organização do estado no qual ele está inserido, né? Então, daí eu percebo que a grade curricular das universidades de economia é focada em ensinar aos seus estudantes conteúdos de direito constitucional, né? Repito, que é nosso projeto jurídico político de nação, e o direito administrativo,
não é? Exatamente, Rodrigo. Você viu, eu passei um leve conteúdo para você ter uma noçãozinha. E é bom a gente ressaltar que uma das particularidades fundamentais do direito público, que assim como você disse, a gente tem um administrativo, urbanismo, mas, porém, para o nosso ponto de economistas, nós vamos ter o financeiro, o econômico e o tributário, ou seja, envolvendo aí uma, um mercado de trabalho para nós economistas. Isso mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns temas, né? Eu acredito que o Guilherme ele já tem esses conteúdos na grade curricular dele, dentro do direito constitucional, que seriam os princípios fundamentais, né, do Estado, como funciona a tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, com as funções típicas do executivo em executar, do legislativo em legislar, do judiciário em julgar, assim como suas funções atípicas, do judiciário legislar sua organização interna, por conta da sua autonomia, e assim com os demais poderes. Como é que é a estrutura de uma república federativa, a divisão de entes federativos, né, União, Estado, Município, quais são as suas competências, principalmente para a tributação, né, porque isso envolve muito a área da economia, direitos e garantias fundamentais, assim como direitos e deveres individuais e coletivos, isso repercute nos programas sociais do governo, regimes de governo, né? Formas de Estado, fontes do direito, direito objetivo e subjetivo, direito público e privado, né? A partir disso, eu queria trazer à tona aqui também para os estudantes de economia. Eu, no início do direito, não fiz essa pesquisa, mas já vou deixar claro aqui a resolução número 4 de 2007, são as diretrizes curriculares nacionais do curso de economia, né? E ela pensa, né, o seu curso, inclusive a matéria do direito, no perfil do formando, né, ou seja, no perfil desse futuro economista, no mercado de trabalho, e aí depois a gente pode falar também sobre carreiras públicas e privadas, né, principalmente na carreira pública, né, Guilherme? O concurso público exige o conhecimento jurídico, né, do candidato. Exatamente. Ô, Rodrigo, eu vou só fazer uma pontuação aqui, desculpa ficar te interrompendo toda hora, Não, que mas é isso, pelo amor de Deus, claro, eu eu quero que vejo interrompa ser sempre. necessário. Anteriormente, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, perguntando para o meu público, né, se eles tinham a vontade de prestar um concurso público, não me fugiu a palavra, um concurso público. E se deu sim, muito necessário. Então, acho importante a gente ressaltar, vim aqui ressaltar a importância de estudar o direito. Você como economista ou você economista estudando direito e vice-versa, é importante sim, os dois andam lado a lado, volto a repetir, porque além de uma formação uma formação acadêmica, creio que todos, volto a repetir novamente, todos os cidadãos deveriam conhecer as leis e também um pouco da economia em si, né? Exatamente. Até pensando na competência e habilidade do futuro profissional, né? Nenhuma universidade quer formar um profissional com muitas limitações. Bom, Exatamente. possíveis carreiras, né, dentro da área de economia, nós temos diversas, né? Tanto para quem trabalha no mercado financeiro, empresas, orientador financeiro, quem quer trabalhar com estudos mercadológicos, orçamentos, principalmente setor público ou carreiras públicas, volto a dizer, como diplomacia, trabalhando também com a questão de fusão e aquisição de empresas, que inclusive é uma área que dá um retorno financeiro estratosférico, né, a depender do cliente, claro. Perícia, né, você quer se tornar perito, você pode tanto se cadastrar, né, no site do tribunal, no caso de perito judicial, né, como também existe a possibilidade de concurso público, e todas essas áreas, por mais que na graduação o estudante de economia não dê a devida atenção aos conteúdos jurídicos, ela importa sim, depois no mercado de trabalho, para você lograr êxito na carreira que você está escolhendo. Viu, Rodrigo? Eu no mercado de trabalho como um empregado, via-se
um preconceito contra o economista, porque o pessoal tem muito dessa crença ainda que um economista só pode trabalhar em banco, né? Uma conversa assim entre nós jamais surgiria. Mas tem sim esse preconceito ainda. Me perguntaram o motivo de eu estar fazendo a economia, trabalhando no ramo onde era um departamento comercial, ou seja, tem bastante coisas a ver. É importante que o economista ele tenha uma formação na alocação de recursos, também podendo trabalhar ali na área contábil, na área em concursos públicos, por exemplo, você citou a diplomacia, é uma das matérias que cai bastante no CACD, né, que é o concurso para diplomata. Então, é importante sim, e ele não atua, tá, gente, só no mercado financeiro, como banco, como na bolsa, tá? Ele pode trabalhar, a pessoa pode contratar o serviço de um economista para poder reduzir os seus custos e visar mais o lucro. É essa visão que o economista tem. Exatamente. Bom, passado, então, a gente pode depois retomar, claro, mas assim, passada essa parte que a gente trabalhou um pouquinho, né, sobre as possíveis carreiras, essa questão preliminar de que não existe uma cisão entre os dois, esses dois conhecimentos, né, essas duas ciências, pelo contrário, a relação ela é muito mais próxima do que a gente pensa, até porque ele surge do outro, um regula o outro, né? Então, o direito ele é pensado conforme a base econômica daquela nação e então ele surge a partir da economia e ao mesmo tempo ele regula a própria economia, pensando aí em diversos direitos e deveres que eu nem pretendo adentrar aqui. Eu comentei já, né, sobre quando nós falamos aqui sobre o curso de economia, no que tange a matéria de direito constitucional, mas o foco aqui não seria este, né? O foco não é este, o foco é traçar esse panorama geral, né? Então, o Guilherme ele pode até me ajudar aqui, né? Eu trouxe também 3 importantes correntes da economia. Nós temos, então, de forma geral, eu quero trazer a questão do liberalismo, o keynesianismo e o marxismo, né? O liberalismo, né? Eu acredito ele existe para separar o poder político, né? De um lado o Estado e separar também o poder econômico, ou seja, o mercado, né? Então, de um lado nós queremos aumentar essa livre iniciativa, né? Eu quero maiores possibilidades de liberdade no mercado para eu empreender, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo, para que isso aconteça, eu quero me separar deste ente político, né, do Estado, para exercer essa minha liberdade. A separação, né, entre direito e economia, ela vai ser essa fotografia então da sociedade que deseja separar essa instituição pública do mercado. Aí é uma concepção do ponto de vista do direito que parte do pressuposto que a sociedade civil, que é da sociedade civil, né, que as relações jurídicas se desenvolvem em sua plenitude. Passado, você quer fazer alguma consideração, Guilherme, sobre essa questão do liberalismo, né? O ponto de vista de que o arranjo jurídico... Você falou de liberalismo, eu acho que muitos economistas ficam empolgados em poder dar a sua opinião, e eu estou podendo pode fazer falar isso aqui. Bom, vamos lá. Liberalismo é o quê? Ele é uma economia de mercado. Bom, beleza, o que seria essa economia de mercado? Foi basicamente o que você citou, onde as empresas ou indivíduos têm a liberdade de poder dizer para quem que ele quer fornecer tal produto, para quem ele quer fabricar, ele começa a procurar os comos, né? Os comos, os porquês. Então a gente entra naquela história. Aqui eu vou deixar minha opinião. Por exemplo, hoje, com a nossa pandemia, não seria tão viável nós termos um liberalismo, né? Ter uma economia pura, que é esse sistema. Por quê? Porque as empresas, elas visam buscar lucros. Ou seja, isso em tempos de crise poderia ser uma das ruínas, entendeu? Exatamente. E você concorda comigo, Guilherme, que para que o liberalismo ele ocorra da melhor forma possível,
o Estado, ele sim, tem que abrir mão de certas de certas arbitrariedades que outras correntes econômicas permitiriam, então ele abre mão de certas faculdades para que seja entregue uma maior liberdade, só que ao mesmo tempo ele não pode deixar de regular. Até porque, senão voltaríamos à questão da Revolução Industrial, né, em que os trabalhadores, eu falo aqui brincando, né, claro, trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, claro, isso é 20 humanamente horas por inviável. dia, Mas... né? Exato, mas assim, eu falo só brincando, claro, mas exatamente por isso, né, onde onde ficam as nossas garantias fundamentais, nossos direitos individuais, né, à saúde, ao lazer, que são importantes, não é verdade? É bastante verdade. Tanto que eu sugeria o quê? Uma economia mista, onde o Estado tem um poder, mas aquele poder ele é direcionado apenas para justiça, apenas para saúde, educação, que são coisas mais que precisam ser igualitárias, precisa que atenda a demanda de uma nação inteira, tá? Então, nós teríamos sim lucros, nós teríamos a intervenção do Estado onde fosse necessário e teríamos assim, seguiríamos mais a nossa Constituição, Perfeito. promovendo, né, a nossa igualdade. Perfeito. Bom, a partir dessa primeira corrente, passada essa primeira corrente, melhor dizendo, gostaria de comentar aqui um pouquinho sobre a segunda corrente keynesiana, também chamada de corrente intervencionista, né? A corrente intervencionista, ela visualiza o direito não como essa forma só de regular essa liberdade, mas visualiza com o que eles chamam de técnica, né? Eles dão esse nome por direito. Então, o direito... Exatamente. Né? Então, Exatamente, o direito... Rodrigo. Se precisar também comentar, Guilherme, pode comentar à vontade. Eu só ia dizer que o direito, ele é um instrumento de intervenção, ele vai ser um instrumento de intervenção na vida social e política, pensando a partir da perspectiva do político, né? Então, você dá mais poder para o ente político atuar, né? Então, aí por isso o intervencionista, porque a gente parte do princípio de que o político é o Estado, né? É o ente político, né? Então, você acredita nesse intervencionismo. Que é muito o que acontece, né? É verdade. Porém, eu tenho aqui, muitos dos meus amigos estão mandando umas mensagens aqui, questionando por que de um economista não apoiar o liberalismo. Galera, eu acho que assim, se a gente voltar lá no tempo, em 1929, nós vamos entender o porquê que o liberalismo ele não é tão bom como a própria ideologia. Não sei se vocês sabem, mas na crise de 1929 foi quando surgiu a queda da Bolsa. Por que surgiu a queda da Bolsa? Nós tínhamos uma super produção. Acreditava-se muito, Rodrigo, a lei de Say, que se houvesse oferta, teria demanda. E nós vimos que realmente não é assim que funciona. Nós precisamos de uma demanda para que haja uma oferta. Então, nós já vemos que o liberalismo ele começou a se caminhar. Depois tivemos também o nosso conceito de Washington, em 1980, promovendo esse todo liberalismo, mas eu acho que o melhor jeito seria 50-50. O Estado tem sua função, porém as empresas também têm o seu lugar no mercado. Uhum. E muito bem colocado, inclusive voltando também para a questão lá do intervencionismo, que vai visualizar o direito como uma técnica, eu trouxe aqui também que o Estado, por que nós acreditamos no modelo keynesiano intervencionista, a gente coloca mais poder para o Estado, né? Porque assim, a gente está falando aqui sobre correntes econômicas, mas você percebe que sempre que a gente fala de ente político, a gente está falando de regulação e automaticamente a gente fala de direito, né? Então... Exatamente, o próprio New Deal é uma prova disso, que precisou a intervenção do Estado para que voltasse a gerar economia. Exatamente. Inclusive, e aí, né, a premissa de que nós no modelo intervencionista, temos que visualizar o Estado como um Estado que busca o famoso welfare state, né, o Estado de bem-estar social, né?
Bem Então, eu colocado, bem colocado. trouxe até aqui um último ponto aqui, que a norma ela é um parâmetro de racionalidade que pode, ao ser imposto, promover transformações sociais. É uma crença, mais uma vez, de racionalidade política para a promoção do desenvolvimento. Bacana, Bom, Rodrigo, muito bem colocado, é isso mesmo. passada essas duas correntes, a última corrente que eu gostaria de trazer aqui, de forma, assim como as outras, né, de forma extremamente superficial, é muito mais amplo do que isso, né? Essas correntes elas são analisadas não só do ponto de vista jurídico, econômico, como também do ponto de vista filosófico, né? A gente até se arrisca um pouco aqui, né? Por tentar trazer de uma forma tão célere esse conteúdo, mas acho que é muito importante para elucidar, para deixar de uma forma um pouco mais didática a importância do direito na economia e da economia no direito. Mas o último ponto... Exatamente, Rodrigo. Exatamente. E o último ponto seria o marxismo, né? Eu tenho aqui a minha colinha, claro, mas muitos eles associam o marxismo apenas a uma teoria econômica, mas não é só isso, né? Diz que o direito é uma relação entre sujeitos e direito, e essa relação é necessária no capitalismo, porque é só aí que eu consigo estabelecer uma troca mercantil, tá? O direito, trazendo aqui, o direito ele pode ser o portador de liberdade e igualdade, mas se eu não sou o portador disso, eu não posso realizar essas relações mercantis. Então, se eu não posso dispor da minha propriedade, se eu não posso comercializar a minha hora de trabalho, né, eu não tenho aí uma troca mercantil, tá? E como é que é realizada essa troca mercantil, garantindo direito à saúde, liberdade, igualdade, e aí a necessidade da regulação. É aí que entra o direito, né? Então, é muito importante para que, Muito na bom. minha concepção como estudante de direito, né, do último ano da graduação, eu entendo que se o economista ele não consegue entender esse sistema jurídico no qual ele está inserido, ele não consegue visualizar o seu próprio objeto de estudo na frente dos seus olhos, no país que ele está inserido, no estado dele. Não é verdade? Exatamente, Rodrigo. Você trouxe aqui as teorias de Marx. Eu tenho até alguns materiaizinhos aqui comigo. Eu acho que assim, a ideia ela é muito boa, né? Promovendo a igualdade social. Porém, os jeitos foram aplicados foram errados. Não cabe em mim a isso dizer se é uma teoria boa, se não é, mas a ideologia, digamos que seria assim. Porém, nós vemos que o capitalismo faz com que nós, como empreendedores ou trabalhadores, desenvolvemos o mercado. Por exemplo, se nós tivermos apenas um serviço telefônico aqui no Brasil promovido pelo Estado, esse serviço praticamente não seria tão de boa qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ele não vai ter com quem ele competir, ou seja, ele pode colocar o preço lá no alto ou ele pode colocar o preço lá embaixo, que não vai alterar nada, ele vai continuar tendo seus ganhos com um serviço ruim. E nós vemos que o liberalismo, não, ele já traz uma ideia totalmente diferente, onde será empurrado pela mão invisível, né, de Adam Smith. Ou seja, as próprias empresas vão ficar se concorrendo entre si para poder oferecer um serviço melhor. Exatamente. Eu trouxe até uma frase aqui, eu não tenho aqui o autor dela, né, quem citou a frase. Eu até peço desculpas por isso, né? Se vocês quiserem depois pesquisar. Ele diz que pensar em economia é pensar a base material, na qual as grandes disputas são realizadas, são feitas. E é aí onde o direito ganha seu sentido, né? Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora, com o que você mesmo comentou. Eu acredito que o direito, né, por ser uma fotografia, eles são resultado, né, da fotografia tirada, né, da sociedade a partir do seu aspecto econômico. Ele
é aí que ele ganha sentido, né? Então, se uma sociedade ela anseia por mais liberdades, o direito vai regular essas relações a fim de proporcionar isso. Se a liberdade Uhum. ela extrapola um certo ponto e a preocupação começa a ser como na segunda geração, a questão social, a questão da igualdade, né? Eu preciso ter meu direito ao lazer, eu preciso ter meu direito à saúde garantida, a saúde dos meus filhos. Então é aí o direito ele vai, é aí que o direito ele vai Ganhar poder, né? mudar, né? É aí que ele muda, é aí que a relação daquela sociedade muda. Então o que eu percebo é que o direito ele anda conforme a economia toca, né? Só que aí Exatamente. a partir disso a economia, ao mesmo tempo, olha que louco isso, né? A economia ela vai rodar com base nas regras que o direito ditar, né? É muito louco, porque um tá dentro do outro, se a gente for parar para pensar. Porque, por exemplo, eu sou uma empresa e eu vendo máscaras, né? Que a gente está vendo muito aí por conta da pandemia, o alto preço da máscara, onde entra o Código de Defesa do Consumidor. Se eu quis, por exemplo, se não tivesse intervenção do Estado, só os mercados regulando, só as empresas, perdão, regulando o mercado, nós teríamos totalmente problema com isso. Por quê? Porque eu poderia colocar o preço em R$ 200, vai 50 pares de máscara, que não, você não teria um poder a recorrer que lutasse pelos seus direitos, entendeu? É verdade. Aí uma atuação forte do Procon, né? Isso, tem aquele famoso poder de polícia, não é mesmo? Inclusive eu quero deixar um convite para você aqui que está nos assistindo a acessar depois o canal do YouTube TV DCE, DCE em Debate. Tem uma entrevista lá que eu tive a honra de realizar junto ao doutor professor Fernando Capês, né, atual diretor executivo do Procon de São Paulo. Né? Lá ele trabalha muito, com grande maestria, né, o tema do Código de Defesa do Consumidor, que é o exemplo mais óbvio, né, mais claro da inter-relação entre direito e economia. Eu acho que é bem válido esse convite. Mas, Galera, Guilherme, eu é, acredito. Uhum. eu vou deixar o meu último ponto aqui. Por que que nós decidimos fazer esse vídeo, né? Surgiu entre ambas as partes. Eu, como estudante de ciências econômicas, vi essa demanda, comentei com o Rodrigo aí, que para mim vai ser um excelente profissional na área do direito, Obrigado, um obrigado. cara extremamente conhecedor das leis. Então eu falei, pô, tem essa demanda aqui, né? Ele falou, que legal. E a gente foi evoluindo e amadurecendo a ideia, por isso resolvemos fazer esse vídeo aqui para vocês. Exatamente. Para finalizar, eu gostaria primeiro de agradecer, né, a todos vocês que nos assistiram. Caso você conheça algum estudante de economia que não saiba muito bem sobre este tema, né, ele gostaria de aprender mais, ele não entende essa inter-relação entre os dois assuntos, compartilhe, né, depois deste vídeo, seja você que está assistindo aqui pelo Instagram, né, futuramente, ou pelo YouTube, né, que depois será compartilhado, ou Facebook, para que ele entenda de forma simples, sucinta, objetiva, porém superficial, né, essa relação entre direito e economia a partir das correntes econômicas, né, para ele entender essa Uhum. inter-relação entre ente político e mercado, entender de onde emanam as leis, e daí também a importância do estudo do direito constitucional para entender qual que é esse projeto jurídico-político de nação que nós temos, como funciona a nossa estrutura interna, né, a divisão entre poder executivo, legislativo e judiciário, mas não só isso, como também conhecer as autarquias do nosso país, por exemplo, a própria Comissão de Valores Mobiliários, né? E não só Exatamente. por uma boa formação como futuro profissional, né, como em relação às habilidades técnicas, mas também para você, né, Guilherme, você mesmo já falou que teve uma pesquisa no seu próprio Instagram que muitos querem prestar concurso público, né? Exatamente, Rodrigo. Eu vim há um tempo já fazendo essa pesquisa para ver se o pessoal quer mesmo prestar um concurso público e 90% foi sim. Exatamente. Então,
estudar o conteúdo de direito, conteúdo jurídico, é extremamente importante para você, que pensa em seguir uma carreira pública, mas desconhece o edital. Desde já eu quero deixar claro, o Guilherme ele sabe melhor do que eu até, a importância desse conteúdo para que você saia na frente da concorrência, para que você logre êxito, seja num concurso. Existem diversos concursos, né? O exemplo que eu trouxe à tona aqui, acho que fica bem claro, é o concurso para diplomata, né? Acho que tem muitos alunos que querem seguir essa carreira, é uma carreira maravilhosa. Você tem que estudar não só o conteúdo jurídico e de economia, mas você também tem que aprender outros idiomas, né? Salvo engano, são 2 idiomas exigidos, né? O inglês e algum outro de escolha do candidato, ou o espanhol, alguma coisa assim. Então, eu acho que é por isso que o estudante de economia tem que saber direito. Eu gostaria de agradecer também a Amélia Bonfim. Amélia, muito obrigado. Bom papo, muito útil, obrigado, né? Obrigado Você aí. comentou. Obrigado. Mas é isso, Guilherme. Obrigado por Fico feliz participar, de ter galera. aceitado nosso convite. Imagina, Rodrigo, que isso? Eu que fico feliz de poder participar de um ao vivo aí com você. Agradeço o convite novamente. Espero que a gente tenhamos mais vídeos como esse. Eu Qual que é também o vou seu deixar o Instagram, convite Guilherme? aqui. Deixa aí pro pessoal também. Eu vou deixar aqui Benitez, Benitez, tudo junto, Gui, já era. Colocou, Benítez Gui. acessou, é só seguir. Benitez Gui, é isso aí, galera. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço.